Então, ó, eu apresentei um mini resuminho seu aqui, ginecologista obstetra, formada pela USP, pós-graduação em sexualidade humana pelo IPQ, MBA em gestão de saúde pelo INSPER, pós-graduação em telemedicina, você é uma defensora da telemedicina Ferrenha. há tempos já, e aí é uma coisa boa que o coronavírus trouxe, foi acelerar esse processo, e também trabalha, tem experiência como assessora parlamentar da Adriana Ventura, do Partido Novo. Prazerzão falar com você hoje, Roberta. Prazer é meu querido. E aí, ó, eu falei que os temas que a gente bateu um papo antes, a importância do SUS, da telemedicina, Nossa. o aumento da violência doméstica durante o isolamento e a saúde da mulher na pandemia. Pode começar por onde você quiser, acho que todos são válidos. Eu acho que na minha apresentação eu vou começar a colocar, né? Porque eu sou uma médica, eu sou liberal, né? Inclusive, eu Caio, a gente se conhece lá do Livres, né? Que a gente faz parte juntos. E geralmente as pessoas não gostam do SUS, né? Mas eu gosto muito do SUS. Eu sou uma defensora do SUS. É óbvio que o SUS tem que melhorar. Tem uma porção de coisas no SUS que não são legais, mas eu acho que a gente pode começar o nosso papo por aí, né? E a saúde no Brasil sempre foi, apesar dela aparecer nas pesquisas como, depois de segurança, na verdade, ela quase que empata com segurança numa das necessidades da população. Eu não sei porque é um assunto que, entre aspas, não elege as pessoas, ou seja... E a gente tem poucas pessoas da saúde envolvidas na vida política, né? O que é uma pena. E o SUS, eu não sei se vocês sabem, ele é o maior sistema de saúde público do mundo, gratuito, né? Ele nasce lá em 1990, né? Logo depois da nossa redemocratização, já era um sonho antigo. O SUS, ele tem, nos princípios dele, Caio, algumas coisas que são muito legais. Se ele tivesse sido elegido como era para ser, né, e não como ele está, a gente hoje talvez tivesse uma resposta a essa pandemia muito mais adequada, né? E eu acho importante destacar isso, porque as pessoas têm muita falta de informação sobre o SUS e a importância numa pandemia, da gente ter um sistema de saúde público, minimamente organizado. Quer dizer, como eu sou liberal, essa coisa da liberdade, né? Mas como você está falando? Você está falando para ser uma coisa pública? Ele pode ser público, ele pode ser até gerido, né? Por exemplo, tem partes do SUS que dá para você fazer parcerias público-privadas, dá para você... mas é importante que esse arcabouço tenha um arcabouço público, voltado para quem mais precisa, né? E a gente está vendo isso agora. Ontem eu estava assistindo, não sei se era na CNN, que os americanos agora estão pensando nisso. Por quê? Porque lá eles não têm nada, né? Então agora a gente está começando a ver por que era tão importante o Obama falar tanto do Obamacare e tudo mais. E eu acho que então essa é uma coisa positiva, né? Eu sou muito otimista, Caio. Então, assim, mesmo nessa coisa da pandemia, eu vejo com positividade a gente poder olhar o SUS com mais carinho, né? Com mais carinho, com respeito, né? Dando força ao SUS, né? E só assim a gente vai conseguir controlar essa pandemia. É legal esse paralelo que você fez dos Estados Unidos, porque quando a gente fala de SUS, né, as pessoas mais pobres, assim como elas não têm opção fora da opção do Estado para a educação, seja creche conveniada ou própria, escola fundamental também pública, nas periferias principalmente, tem muito pouca oferta privada, assim, é pouco desenvolvido o mercado, porque falta infraestrutura, falta tudo, falta asfalto, luz. O SUS é a mesma coisa, então as pessoas têm que entender. E nós estamos em São Paulo, que é uma cidade que é fora da curva no Brasil. O Brasil é muito desigual, muito pobre, então o SUS permite que a pessoa lá no interior do Roraima tenha acesso a um exame, a um médico, né, a uma cirurgia eletiva. E que se ela não tivesse SUS, ela não ia conseguir nunca na vida ter. E agora com telemedicina, né? Então, eu sou uma defensora da telemedicina, porque a telemedicina houve toda uma questão de corporativismo
uma história bem breve, né? Então, a gente, em 2018, no final de 2018, em outubro de 2018, para ser mais exata, o CFM, o nosso conselho de classe, né, chegou a aprovar uma regulamentação de telemedicina. Eu fiquei muito feliz à época, né? Mas corporativismo barato, falta de informação, acabou que essa regulamentação foi colocada de lado, né? Ou seja, ela foi suspensa, e a gente hoje, né, até hoje, nós estamos usando uma regulação de 2002, né? Que, isso é muito importante, gente, que não proíbe, nunca proibiu telemedicina. Simplesmente em 2002 a gente não tinha previsão desse tipo de atendimento, né? O que é telemedicina, Roberta? Você fica falando. Telemedicina nada mais é, gente, do que medicina feita à distância, né? Então, isso para o SUS, como você falou de Roraima agora, né? Isso para o SUS é maravilhoso, porque você pode fazer com que um paciente que está lá em Roraima, né? Ou um colega, né? Um enfermeiro, um médico, um assistente, um agente de saúde que está lá longe, que ele possa, às vezes, por meio de celular ou um telefone, conversar com um centro especializado em tempo real aqui em São Paulo, por exemplo. Então, dava muito tristeza mesmo, quando, no começo de 2019, quando voltaram atrás com a regulamentação, e a gente não via motivo para aquilo, porque não é porque pessoas vão enriquecer com telemedicina, e se quiserem enriquecer, está ótimo, mas era para usar no SUS. E agora a gente está tendo, de uma maneira um pouco abrupta, um tanto quanto desorganizada, mas, querendo ou não, chegou com força total. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas algumas UTIs lá do Nordeste e do Norte, elas vão ser, na verdade, os profissionais de lá, eles vão ser coordenados por profissionais aqui de São Paulo, de alguns hospitais privados de ponta, né? E isso só é possível com a telemedicina. Então, esse é outro avanço que é muito importante. Eu acho que a gente bateu aí numa tecla civilizatória. O Brasil estava ficando muito para trás. E agora a gente tem chance de ir para frente, sabe, Caio? Então, imagina, a gente pode fazer uma Você consegue dar um exemplo aí, por exemplo, que agora você também tem essa noção, que às vezes as pessoas não têm, né? Por exemplo, o cara de Araçatuba, ele precisa fazer uma ressonância. Só que aí, para analisar a ressonância, às vezes numa oncologia especializada, ele não tem um especialista lá. Araçatuba tem, mas eu tenho que dar um exemplo aí. Ele vem até São Paulo, faz o exame. Aí ele tem que voltar para fazer a consulta, e ele não precisaria, porque o médico que acompanha ele lá poderia, com telemedicina... São várias telemedicinas. Essa que você está falando, por exemplo, é de atendimento, e tem uma de logística que eu gosto muito, que é o seguinte, né? Então, o paciente está em Araçatuba e isso já funciona. Então, vamos lá. O paciente, vamos colocar ele no interior do Piauí, e ele passou mal, começou a ter uma tonteira, caiu, perdeu a consciência, ficou com o lado paralisado, e ali tem um clínico geral. Esse clínico geral, né, a família levou, né? Esse clínico geral está aqui com o serviço, tudo prontinho, interligado no computador, né? E ligam para esse serviço geral e falam, olha, aconteceu isso, o que eu faço? E o médico de lá do interior do Piauí liga, ele vai falar para você assim, me dá os sintomas. Nisso, você já pode mostrar ao paciente. A gente tem hoje em dia, agora vai começar a chegar no Brasil, a gente tem como fazer, por exemplo, um eletrocardiograma à distância, né? E aí esse paciente, eu vou continuar com esse atendimento, que é o atendimento do AVC. Eu não sei se vocês sabem o que é um AVC. AVC é o derrame que as pessoas falam, acidente vascular cerebral, né? E se a gente atende esses casos bem no comecinho, a gente tem chance desse paciente ficar nota 10 depois. Então, quanto mais cedo a gente atende esse paciente, melhor é para ele, né? E a gente tem poucos centros especializados, né? A gente tem áreas no Amazonas que tem 2, 3 neurologistas, né? Para atender todo aquele território. Então, é óbvio que o atendimento acaba não sendo bem feito. E aí, como é que funciona? Bom, com a ajuda dessa inteligência mesmo, né? Uma inteligência que está conectando tudo, eu já posso falar, olha, não, vai direto fazer a tomo. Para que tomo eu vou? Em vez do cara ficar ligando para um monte de central, tem tomo, não.
A pessoa que está em São Paulo ou que está no Rio de Janeiro, essa pessoa, quando recebe o telefonema, ou recebe, já está em contato com os centros, o centro mais perto que vai estar capacitado para fazer aquela tomografia. Então, você pode colocar a pessoa numa lancha, vamos piorar a situação. Não sei se vocês sabem, tem lugares aqui no Brasil em que a gente só consegue ter atendimento por lancha, né? Então, nessa hora já vai chegar a lancha, e essa lancha vai levar esse paciente, esse senhorzinho que está lá com metade da carinha parada, assim, né? A família assustada, o médico... E o médico vai falar, não, vai entrar nessa lancha aqui, eu vou junto com você. Para onde eles vão? Eles vão para o outro pronto-socorro, como iria hoje? Não, eles vão entrar direto na sala de tomografia, que já está pronta, esperando esse paciente. E aí, essa tomografia, ela vai ser, às vezes, vista em tempo real. Enquanto ela está sendo feita, ela vai estar interligada com o especialista neurologista que está em São Paulo, no Rio, em Minas, na casa dele, né? Em tempo real, ele vai analisar essa tomografia e já vai ajudar na conduta. Então, é um salvador de vidas. E esse exemplo que eu estou dando, gente, isso já acontece aqui em São Paulo com alguns centros, tá? Então, a gente já tem. E com isso, a gente diminui muito a mortalidade, mas mais do que diminuir a mortalidade, a gente evita as complicações. Então, porque você está pensando numa pessoa, então vamos lá, eu vou dar o nome desse moço, é Antônio, que eu gosto desse nome, tá? Ele tem 55 anos. Então, você imagina, o Antônio está passando por uma doença grave, né? Ele pode ficar deficiente para o resto da vida, ele pode dar trabalho. Se eu atendo ele rápido, daqui um mês talvez ele esteja trabalhando de novo. Então, a gente está, eu estou falando de vida, né? De vida e de qualidade de vida. E por isso que eu sou empolgada para falar, Caio, porque quando as pessoas vinham falar para mim que não era para o SUS, eu queria literalmente pular no pescoço. Né? É justamente para o SUS, né? É para o SUS. Na verdade, é para o SUS, é para todo mundo. Né? Quando eu terminei minha pós, né, meu professor é muito engraçado, o Chau. Eu falava assim, Chau, eu já sei, eu quero fazer parto por telemedicina, porque eu sou engraçado, né? É óbvio que parto, gente, não dá para fazer por telemedicina. É óbvio que se você tem, por exemplo, uma fratura, você vai precisar de um médico examinar. Existem algumas coisas... A Marta Marinelli até perguntou aqui quais especialidades podem ser atendidas em telemedicina e como que funcionaria nas UBSs, por exemplo. Isso, por exemplo, nas UBSs, aí é uma ideia pessoal minha, né? Mas a gente já teve isso aqui em São Paulo. A gente teve o teledermato, que foi muito legal. A gente, com isso, tirou a fila de São Paulo da dermatologia. O que precisava? Então, na verdade, na UBS, a gente tem uma fila. Quem está me ouvindo, eu não sei se já precisou usar o SUS alguma vez, a gente tem uma fila enorme no SUS para dermatologia, para as especialidades de um modo geral. Só que algumas lesões de dermatologia, elas não podem esperar muito tempo. Outras, a gente até brinca que elas desaparecem sozinhas, de tanto tempo que demora a consulta. Mas algumas são graves e a gente não deve deixar esperar. Né? Eu estou falando assim porque a esposa do Caio, ela é médica, então ele está acostumado já com Medicaid, né, Caio? Bom, então o que acontece? Com uma câmera, tá, fotográfica, a gente equipou uma UBS e quando o paciente chegava para marcar a consulta, né, automaticamente o clínico geral, né, óbvio que as pessoas... Olha, então isso é importante, né? Existe capacitação para o médico em telemedicina, né? Tem uma coisa chamada telepropedêutica, é lindo, né? Esse nome é bonito, não vale dar para neném. Telepropedêutica, que é como você atende por telemedicina. Então, na teledermato, é muito fácil, imagina, tirar uma foto com a máquina. Então, esse treinamento foi muito fácil, pode ser feito à distância com um médico, né? À distância lá. E aí tirava a foto da lesão de todas as pessoas que iam lá e essa foto vai para o especialista dermatologista que vai analisar. Então, se ele precisar, ele vai aumentar a foto, ele vai pôr filtro na foto, o que for necessário. E aí, o que acontecia? Essa resposta vem para o paciente quase em tempo real, né? 2, 3 dias depois, esse paciente ele recebia lá, olha, a sua lesão, o médico falava para o paciente, não, a sua lesão não é nada, está aqui o tratamento. Olha, sua lesão a gente tem que observar, então você vai ter que fazer um retorno daqui a tanto tempo. Sua lesão a gente precisa fazer uma biópsia, e a gente vai fazer essa biópsia agora. Né?
Então, esse é um exemplo real. Então, a teledermatologia, além de zerar a fila, fez com que a gente tivesse diagnóstico de câncer de pele, né? Alguns cânceres são muito graves de câncer de pele. A gente tem, por exemplo, melanoma, que é um câncer gravíssimo, né? E a gente conseguiu evitar que esses cânceres se desenvolvessem, né? E foi ótimo. Quando começou esse programa, eles perguntaram para os médicos da UBS: o que você acha de telemedicina? A maioria, mais ou menos. Bom, ao final do programa, gente, todo mundo colocou ali que adorou e que recomendaria para o parceiro, ou seja, o próprio médico, né, ele tem também que se habituar para aquilo. Então, é muito legal. Se um dia vocês quiserem, eu posso trazer esses dados, né? Eu posso pedir para esse hospital para me dar. E é interessantíssimo ver isso, que no começo eles tinham uma certa resistência, mas depois de ver o potencial, porque o médico que está lá no OBS, ele às vezes está sobrecarregado, né? Ele vai atender muita gente e ele quer cuidar de cada paciente como um só, né? Imagina que legal ele poder ter essa capacitação ainda por cima, né? E poder tratar o paciente, não chegar e ficar, vai ali para aquela esquina, vai procurar tal lugar, sabe aquela coisa de ficar? Isso é muito difícil, né? E para organizar a agenda também, né, Caio, assim, a gente não precisa mais de bater cabeça. Hoje em dia a gente pode organizar agendas de uma maneira maravilhosa, né? E tem a questão e tem a questão do custo também, né? Você, às vezes, para você convencer um médico que está... Porque as pessoas não entendem que para você virar médico especialista são muitos anos de investimento, dedicação de tempo e tal. Então, os especialistas, eles têm que, depois de 10, 15, 20 anos estudando, né? Como é o seu caso, a vida inteira estudando, você tem que também se remunerar, fazer sua vida. Então, se você puder usar sua expertise à distância para atender locais que não conseguem levar um profissional que estudou todo o tempo para ir para lá, você democratiza o acesso, diminui custo com o deslocamento do paciente para cá ou do médico para lá. É uma coisa assim, de lógica até, né? De maximização dos recursos humanos até. Exatamente. E é muito legal porque tem um detalhe que eu sempre coloco em todo projeto que eu faço. Eu já fiz alguns projetos de telemedicina. Todo projeto que eu faço, eu sou muito ligada na coisa da educação. Então, eu acho que o mais legal dessa história toda é que você sempre vai dar uma devolutiva para esse profissional que está lá na ponta e que às vezes se sente muito, muito abandonado. Então, no final de cada consulta de telemedicina, porque isso também é muito importante, gente, é uma consulta. Então, no final, eu anotei tudo numa ficha, aquela ficha vai estar registrada, né? E eu, na hora que eu estou, por exemplo, digamos que eu esteja recebendo uma orientação. Aquela orientação depois vai vir para mim como um PDF ou como uma mensagem de texto ou mesmo um link para você poder se capacitar. Ou seja, a gente usou tal e tal protocolo, foi isso e isso. Tem alguma dúvida? Então, existe um canal, uma troca de informação que é muito legal. E eu digo para vocês que todo mundo aprende, né? Então, tem uma experiência muito legal. Eu até fui... A minha garrafinha aqui é de lá, é do Project Echo, né? Que isso aqui é do Canadá. É uma coisa muito legal que na verdade, dos Estados Unidos. E eles fazem esse tipo de atendimento, né? E são equipes multidisciplinares. Então, é maravilhoso porque muitas vezes o médico que está lá na ponta, ele sabe o que tem que fazer. Mas às vezes ele tem insegurança porque é uma doença mais rara ou porque ele não viu aquilo sempre, né? Então, é muito bom quando ele pode ter o acesso de alguém que tranquiliza. Não, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, tá certo. Vamos lá. E depois me conta o resultado. O que eu ia falar do eco é que o mais legal é que a gente acha sempre, né, que o atendimento do paciente à distância vai ser melhor pelo especialista. A gente tem alguns trabalhos que mostram que o resultado prático é melhor quando aplicado por esse médico da família na ponta. Por quê, gente? Por que o paciente que é tratado com a ajuda de um especialista, tá? Então, o especialista está ajudando ele. E por que o paciente dele tem um resultado melhor, às vezes, do que os pacientes tratados por esse especialista? Porque esse médico, ele é um médico de família.
ele conhece o paciente. O especialista, ele vai conhecer muito bem, às vezes, a doença, tudo mais. Mas ele não conhece, às vezes, um detalhe da vida, um sorriso que precisa dar. Porque, às vezes, aquele paciente, esse paciente, quando ele sente enjoo, eu já sei que o bom para ele é Plasil. Para aquele outro que eu conheço bem, eu sei que uma vez eu dei para ele outro remédio. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu sou encantada com todas as possibilidades que pode ter. As especialidades que mais vão se beneficiar, psiquiatria é sensacional, né? Que são aquelas que não precisam de exames físicos, né? Dermato, como eu falei, neuro, a gente tem tido resultados maravilhosos em neuro, e eu acho que tem toda uma gama, né? Agora, por exemplo, com o Covid, a gente tem pedido para as pacientes que estão fazendo pré-natal, para que elas liguem ou entrem em contato com os médicos, né? Ou serviços de pré-natal, enfermeira de pré-natal, à distância. Então, aí está outro uso importante. Então, agora a gente está vendo que tem muita coisa. Na verdade, quase qualquer especialidade pode se valer da telemedicina, né? Porque boa parte do tratamento é a informação adequada, né? Nem sempre é uma intervenção cirúrgica ou algo que precisa estar presencial. Falta muita informação, né? Quem trabalha no SUS percebe isso, que muito da população... Eu vejo muitos médicos reclamando assim que, poxa, eu estudei tanto e chega lá na UBS, eu tenho que explicar o básico de nutrição, de higiene, porque as pessoas não tiveram acesso a isso. E às vezes é isso que está o problema ali, de compartilhamento de uma escova de dente, de não higienizar as mãos e se contaminar com verminose, de não higienizar partes íntimas e ter DST porque cria fungo. Ou seja, são às vezes medidas de esclarecimento, de mudança de hábito que vão resolver muito dos problemas. Acho que a gente tem um problema grave, né, que houve um distanciamento da saúde e da educação. A gente tem que voltar até isso. Então, você agora falou algumas coisas muito importantes. Por exemplo, né, planejamento familiar. Né? Planejamento familiar é fundamental. E parece que a gente nem tem isso aqui no Brasil. É para ter, né? É fundamental. O médico de família pode fazer. E como a gente diz, o planejamento é familiar. Ou seja, não é só a mulher que faz planejamento familiar. É toda a família e é para todo tipo de família. Posso ter uma família que são 2 moços, né? Que queiram ter um neném. Eles vão fazer planejamento? Lógico que vão. Entendeu? Então, é muito importante levar esse tipo de... E isso está interligado com a escola. Né? Existiam alguns programas legais que foram desativados, principalmente para doenças sexualmente. Na verdade, a gente hoje em dia fala infecção sexualmente transmissíveis. A gente não fala mais em doença, tá? Porque às vezes você pode transmitir só a infecção e não a doença. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Isso tinha que ser mérito do colégio, né? Da gente poder conversar com respeito, óbvio, sempre respeitando. Gente, a gente não vai conversar de IST com uma criança de 5 anos, né? É o que eu falo assim, é o bom senso, né? E assim, sempre... Eu acho que as coisas têm que ser multidisciplinares, sabe, Caio? Claro, claro. A gente tem que... você tem que pensar que a gente mora num país onde 50% da população, né, não tem esgoto. Então, isso é muito grave. E aí, como é que eu vou falar em isolamento? Como é que eu vou falar em álcool gel? Né? Em lavar as mãos, né? Eu estava vendo Exatamente. os Yanomamis lá, eles estavam... O pessoal na Amazônia que está pegando coronavírus, eles falam, como eu vou lavar a mão, tomar banho aqui, não tenho acesso à água potável direito aqui e tal. Né? Então, é muito triste isso. Ao mesmo tempo, eu acho que escancarou. Eu acho que agora sim, abriu, entendeu? A visão das pessoas. A gente precisa, sim. Então, eu acho que tudo que começar a ser feito agora, que seja feito de verdade, que seja feito bem feito. Né? Acho que a gente tem que... essa é uma oportunidade única. Então, não temos a regulamentação, vamos correr atrás da regulamentação da telemedicina. Não temos esgoto? Vamos começar a fazer esgoto. Né? Por que a gente não começa já? Se esse é o problema. É verdade. Uma coisa que eu ia te perguntar, no coronavírus, na epidemia, como é que a telemedicina está ajudando na prática? Então, muito. Né? Principalmente porque se a gente está em isolamento social,
Ou seja, né, a gente está evitando contato com as pessoas e acaba que logo que começou a epidemia, inclusive, vários aplicativos surgiram, né, com sintomas que você colocava ali, febre, dor no corpo, e aí te dava um resultado, porque isso é muito fácil de fazer. Então, eu acho que as pessoas estão sentindo um gostinho do que é a telemedicina, mas agora, na pandemia, está sendo muito útil. Né? Muito útil, por quê? Porque você está dando condição. E existe uma coisa, né? Ainda não é perfeito, né? Tem muitas coisas técnicas que eu fico, às vezes, meio preocupada, que tem que melhorar, mas você já consegue dar essa assistência para as pessoas. Então, você vê que os médicos todos estão correndo atrás de certificar assinatura para poder dar uma receita em tempo real, por vídeo, por computador. Você vê que as clínicas abriram, né? Algumas plataformas que eram subutilizadas agora estão sendo superutilizadas, né? Então as pessoas estão se adaptando, porque o isolamento social é a condição sine qua non é a condição ótima para você poder usar a telemedicina, né? E você acha que passada a crise vai virar uma realidade mesmo ou a gente vai retroceder à resistência anterior? Já era. Eu acho que, de novo, né, já era. Na verdade, isso iria acontecer de qualquer maneira. O que a gente fala, né, nos congressos, tudo, é que, assim, é uma realidade que se impõe. Ela ia se impor, mais cedo ou mais tarde. Que bom que veio agora e ela vai se impor dessa maneira. O que a gente vai precisar tomar cuidado, né, aqui no Brasil, é para depois fazer tudo direitinho. Então, por exemplo, Instagram, você não pode fazer telemedicina pelo Instagram, né? A gente não recomenda, porque existem algumas questões técnicas muito importantes, então, que são, inclusive... Deu uma cortada na hora que você ia falar das questões técnicas. Deu uma congelada aqui. Vamos esperar ver se volta aí o sinal. Estava dizendo que não dá para fazer pelo Instagram. Vamos ver se a Roberta volta. E a gente aproveita e já... Aqui tem... Roberta saiu. Vamos trazê-la de volta. Quero agradecer aí Kaique Salinas, Cida Rorato, Pedro Rosal, Jadson Moraes, José Rubens, subprefeito da cidade de Júlia, cidade de Ademar, meu amigo, trabalhador sério, gestor público, Rogéria Graberti, vamos lá, estou chamando de novo aqui a Roberta, calma lá, ainda tem essa, né, gente, a internet nesse tempo tá negócio disputado. O Pereira perguntou das obras. Pereira, estão tocando as obras aí. Pronto. Voltou, boa. Então eu estava falando por exemplo, o Instagram não é um bom lugar para telemedicina, porque ele não tem alguns critérios técnicos, né? Então a gente tem uma coisa chamada HIPAA Compliance, a gente tem que os dados têm que ser criptografados. Para essa informação, a gente vai ter agora em agosto, gente, a gente entra na LGPD aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A lei do Brasil é uma das melhores do mundo, né? Só que a gente vai, assim, não sei se vocês sabem, né? Quando começaram a ver as leis, eles esqueceram da saúde, né? E a gente, no ano passado, eu fui numa aula muito engraçada na Fiesp, porque a gente não teria, pela Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é uma das melhores do mundo, a gente não teria como passar dado de ninguém, de paciente nenhum, para lugar nenhum. E aí eu falei, o paciente morre sem ser atendido, mas ele vai ter os dados super protegidos. Então, a gente também está adaptando isso, mas a gente tem que prestar muita atenção, porque a coisa mais importante, assim, isso é outra coisa que pouca gente sabe que a telemedicina vai vir à tona. A ficha do paciente, ela é do paciente, né? O médico, o hospital que usa, qualquer instituição tem responsabilidade sobre o uso que faz. Porque a última responsabilidade, ela pertence ao paciente. Então, se o paciente falar, eu não quero que esse dado saia daqui, você não pode fazer esse dado sair da. E a gente, hoje em dia, tem muita coisa tecnológica que dá essa segurança.
Então, tem as coisas do blockchain, né? Que é o blockchain? Na verdade, o blockchain é assim, como se você colocasse um marcador na sua informação. E você vai vendo onde essa informação foi. Então, eu sei todo mundo que abriu aquela ficha, eu sei que horas abriu, como abriu. Isso também dá para a gente fazer com dinheiro, né? E aí, quando me perguntam o que eu acho, por que eu acho que a telemedicina demorou um pouco para entrar, e a informatização do SUS ainda é um empecilho que a gente vai ter que vencer, um deles é esse. É muito menos corrupto, né? É muito mais difícil de corromper. Se rastreia e metrifica tudo, né? Exatamente. Exatamente. Eu tô vendo... Ó, tem várias pessoas aqui, ó. Pergunta. Ó, a Mônica Rosenberg aqui te mandou um abraço, falou aqui Mônica linda. isso. Aí tem um pessoal perguntando aqui, Rogéria Graberti, sua irmã... Minha irmã. Sua irmã também está aqui. A Espínola Oficial, doutora Rob, fala e defende a telemedicina há tempos. Vilma Ferreira da Silva disse que está agradecendo informações importantes. Deixa eu ver o que mais aqui. Os critérios que definem os ambientes permitidos para consulta. Tem critérios para isso? Tem. Então, como eu falei, o HIPAA Compliance é um dos que a gente mais usa, né? Essa é uma classificação americana. E tem uma regulação muito boa, na verdade, uma regulação antiga, que é a regulação que eles usam em Israel, né? Mas aqui no Brasil é o HIPAA Compliance, os dados têm que ser criptografados e você tem que garantir aquilo que eu falei antes, você tem que garantir a privacidade, né? O segredo médico, né? A inviolabilidade dessa ficha. Então, assim, existem algumas plataformas que são mais seguras. Então, por que a gente não recomenda o WhatsApp, por exemplo, né? Porque o WhatsApp, você tem sabe aquela teclinha do encaminhar? Né? Ou você pode colocar mais pessoas, independentemente do apresentador, você pode colocar mais pessoas na reunião. Então, a gente tem um pouco de receio. Gente, é assim, meu médico usa o WhatsApp. Não tem problema, tá? Nenhum. Só que, no futuro, a gente vai ter que ver isso, inclusive porque a gente está numa época de educação, né? O WhatsApp não é o mais seguro. O Zoom, mas a gente tem que usar uma sala privada, não usar a sua própria sala, usar aqueles recursos de sala de espera. Então, tem alguns detalhes técnicos. Agora, na pandemia, gente, às vezes a pessoa está desesperada para falar com o médico, vai pelo WhatsApp, né? Não tem problema nenhum, desde que ele, como começa a consulta, fale, olha, essa é uma consulta igual a outra, né? Eu vou anotar no prontuário. Quando começou essa história também, um amigo meu virou e falou assim, não, Rob, eu falei com uma grávida, um tempão, tá, batendo um maior papo. Essa telemedicina é legal, né? Legal, tal. Mas sabe que eu não sei direito o que... Aí eu virei para ele, você anotou na ficha da paciente? Aí ele... Muito engraçado. Por quê? Porque a gente fala muito com o paciente por WhatsApp, né? E ele achou que aquela consulta que ele bate, eu falei, é uma consulta, você tem que colocar a ficha, tem que colocar as coisas, entendeu? Nos pacientes, né? Assim, então, os médicos também estão se adaptando, né? Os médicos, as psicólogas também estão se adaptando. O pessoal está perguntando aqui sobre a questão das gestantes e o Covid. É uma pergunta que fizeram mesmo. O que você tem para falar sobre isso? Já que é a sua especialidade também. Gente, gestantes, elas são sempre grupo de risco para qualquer doença infecciosa. Tem uma boa notícia que a má notícia é que a gente conhece pouco do Covid, é uma doença nova. Não parece que o Covid tem uma atração especial por grávidas. Então, por exemplo, que nem a Zika, lembra? Quando a gente teve a Zika, o Zika ele era um vírus que a gente ficou muito preocupada com as grávidas, porque o Zika ele fazia malformação fetal, ele prejudicava a grávida. O HN1 é a mesma coisa, né? Na época do HN1 também, a gente teve muita grávida que perdeu a vida, perdeu o neném. Então, o coronavírus parece... Hoje saiu um trabalho de New England mostrando um trabalho que eles fizeram lá em Nova York, né? Eles estão fazendo randomizado, toda grávida que chega no hospital, eles estão colhendo o Covid, né? Então, o que a gente sabe até hoje é que
Então, a grávida é grupo de risco. Por quê? Porque algumas grávidas sempre vão responder muito mal às doenças infecciosas. A gravidez, ela é um estado de imunodepressão. Por quê? Porque metade do neném, né, vem do pai. Né? Eu gosto de falar que o neném inteiro é um indivíduo. Né? Então, a mãe, ela acaba tendo menos defesa para não olhar aquele nenenzinho como se fosse um inimigo. Né? Porque a imunidade é isso. Então, a imunidade, a gente às vezes... A imunidade vai lá, tudo que for estranho ao corpo, ela vai lá e vai fazer anticorpo, porque aquilo aí não faz parte da minha vida, do meu corpo. Né? Então, pelo que parece, o coronavírus não tem uma... Ele vai se manifestar nas mulheres grávidas, que na sua grande maioria são jovens, de uma maneira muito forte ou até assintomática, que é isso que esse trabalho que chegou mostrou, que muitas das grávidas que entraram ali eram completamente assintomáticas e assim ficaram, mesmo depois do parto. Mas as grávidas são sempre grupo de risco, né? Toda grávida, do primeiro dia, soube que está grávida, até 45 dias depois do parto, tem que tomar a vacina da gripe. Por quê? Diferentemente do corona, que a gente não conhece, a gente conhece muito bem o H1N1 e ele é uma peste para a gravidez. Então, tem que se vacinar, tá? Outra coisa, o que muda? O pré-natal muda um pouco, porque com o isolamento social, o pré-natal é sempre muito festivo e tudo mais. O que eu fiz? Eu fiz um manual até para as minhas grávidas. Quando você vai procurar? Primeira coisa, liga para o seu serviço de pré-natal ou liga para o seu médico e pergunte para ele como vão funcionar as consultas. Né? Eu preciso fazer esse ultrassom? Eu preciso ir na consulta todo mês? Como é que vai funcionar? Então, é de paciente para paciente. E aí, o médico conversou com você por telemedicina e falou, não, eu quero ouvir o neném. Tá? Eu preciso ouvir esse neném, eu preciso ver esse neném. No exterior, a gente já tem os gadgets, que são os devices, né? Os aplicativos, né? Que você consegue ouvir o neném à distância. No Brasil, a gente precisa da autorização da Anvisa. Então, agora, provavelmente, vai começar a entrar um monte de coisa, porque a Anvisa liberou. Mas a gente não tem esse recurso ainda aqui de conseguir ouvir o neném à distância, né? Que facilitaria muito para a gente, né? Porque a gente pode pesar a paciente. O que é importante numa consulta de pré-natal? Pesar a paciente, né? Medir a pressão. Outro dia até fiz uma consulta, o marido mediu a barriga para mim, eu ensinei para ele como media, né? E ouvir o neném. Fundamental ouvir o neném. Mas então... Como que mede a barriga? Hã? Como que mede a uma barriga? fita métrica. Uma fita métrica? Você coloca põe o dedinho. Isso, aí você coloca o dedinho no ossinho, sabe o pubis? Aqui embaixo, assim, aí eu ensinei para o pai, né, a fazer, porque teve que me ajudar. Coloca ali o 0, prende o dedo. Agora pega a fita, estica e vê até onde vai o útero. Eu vou fazer aqui para vocês verem, né, com a mãozinha, delicadamente. E aí você vai me dizer essa altura aqui. Aí ele vai dizer 35 centímetros, 33 centímetros, 28 centímetros, né? Então, a gente acaba conversando com a paciente. E aí, digamos que o médico falou, não, eu tenho que ver você, ou a enfermeira falou, tem que fazer esse exame. Recomendação. Primeiro, antes de sair para o exame, ligue e veja se está no horário. Ligue para a consulta. Vá sozinha. Isso para grávida, eu acho que é a pior coisa. Vá sozinha. Não pode levar o tio, a mãe, o avô para ver o ultrassom e nem na consulta para ouvir o neném. Então, vá sozinha, chegue no horário, né? Porque isso vai evitar contágio. Eu gosto de falar para as minhas grávidas irem de máscara, mas isso é assim, ainda não é consenso, né? Então, se quiser ir de máscara, pode ir, se não quiser, tudo bem. Vai fazer o exame ou a consulta sozinha e depois vai voltar para casa, né? Na hora do parto, o parto tem que ser cesárea porque é Covid? Não, né? Então, assim, o parto é uma decisão obstétrica. O que isso quer dizer? Que a gente vai fazer cesárea ou parto normal se aquilo for necessário obstetricamente, né? Então, assim, não tem problema nenhum ter um parto normal, mesmo que você esteja com sintomas leves, né? Então, a gente teve até... Infelizmente, aqui no Hospital das Clínicas, isso não é comum, o que aconteceu agora, uma grávida muito grave de Covid, né? E
fizeram uma cesárea por isso. Óbvio, né? Esse neném está internado, tá nasceu hoje ou ontem. Eu vi o professor Davi Lippe falando. Quantas semanas eram o bebê? Quantos o bebê? Não lembro, mas eu acho que é um pouquinho prematuro. Tanto é que ele está na UTI isolado. Bom, em suma, teve o neném. O que a gente está recomendando, né? Alojamento conjunto depois. Então, pode ser um parto normal, pode ser um parto cesárea, alojamento conjunto depois. Pode levar um acompanhante para o parto. Então, é o marido. E assim, gente, esse um acompanhante, ele vai ficar o tempo todo com você. Porque às vezes a gente faz o quê? A gente tem algumas maternidades que só deixam um acompanhante mesmo, mas a gente faz um revezamento, sabe? Entra a mãe, aí sai. Não. Então, a gente agora, na época do Covid, é um acompanhante e esse é que vai ficar ali até você ter alta do hospital, né? Então, geralmente é o marido. Mas, se for outra pessoa, é um acompanhante. A equipe obstétrica também está bem enxutinha, né? Porque sala de parto é uma festa, né? Mas a gente também enxugou. Então, a gente tem o médico, o auxiliar, uma enfermeira obstétrica, né? Porque geralmente a gente tem, às vezes tem 2, 3 e tal. E o pediatra, o anestesista, né? Essa pergunta aqui, então, você já respondeu, né? Não há uma correlação confirmada entre pegar a Covid e a criança nascer prematura, né? Não. Porque o que acontece? H1N1 tinha essa relação. Então, nós obstetras, a gente está muito ligado nisso, né? Mas é uma doença nova, a gente ainda tem pouca casuística, né? É um N pequeno, mas pelo que parece, não. Inclusive, assim, os nenéns nascem muito bem, a gente não tem tido... Parece, então, esse trabalho que saiu hoje, que realmente o vírus passa para o neném dentro da barriga da mãe, mas ele não faz mal para esse neném, né? Então, é mais a mãe mesmo. E essa mãe pode amamentar, tá? Isso é muito importante. Então, pode amamentar, mas eu tô com sintoma de Covid. Eu fiz lá, eu tô com Covid positiva, eu tô com sintoma. Como que você vai amamentar? Você vai amamentar de máscara, né? Vai passar... como fala? Vai passar álcool na mão, vai higienizar e pode dar de mamar, né? O que acontece? Se for muito incômodo, porque amamentar de máscara, às vezes pode ser muito incômodo, você não está se sentindo bem, não tem problema nenhum. Tira o leite e vai ofertar para o neném, pode ser na mamadeira, no copinho. Por que eu estou falando isso, Caio? Porque os sintomas vão passar em 1 semana, 15 dias. E você, às vezes, vai ter 1 ano para amamentar esse neném. Então, não é indicação a gente secar esse leite, porque essa foi uma dúvida que as pessoas tinham muito, né? Então, pode sim, pode amamentar. E sempre assim, óbvio, né? Tô com o nariz muito atrapado, não tô me sentindo bem, não tem problema nenhum. Tira o leite e dá para o neném, né? Porque a amamentação, ela tem que ser prazerosa, né? Então, eu sempre falo essa coisa. Não é que é obrigada a dar de mamar, não. Mas é importante você saber conservar a amamentação. Tem uma pergunta aqui do Emerson Rutter. Eu nem sei o que ele está falando aqui, mas ele disse se você sabe dizer se o uso do interferon alfa-2b procede informação sobre sua resposta contra o corona. Olha, o Emerson gente, é professor também, um cara muito inteligente, mas eu não sei do que ele está falando. Olha, a gente tem muita pesquisa sendo feita. Bom, eu sou ginecologista obstetra, né? A gente teve aí celeumas com drogas. Parece que sim, né? Porque a gente tem que pensar nesse vírus como um grande inflamatório. Então, as coisas que eu já ouvi. Primeiro que a doença grave, ela se manifesta muito mais como uma doença hemolítica. O que isso quer dizer? Uma doença que você vai quebrando as célulazinhas do sangue, né? Por isso que eles têm alguns exames, como ferritina muito elevada, o dímero D, que é um exame que aparece aumentado quando a gente tem trombose, né? Então, são marcadores. E eu já ouvi também várias pessoas dizendo, vários colegas dizendo que as interleucinas, elas são muito importantes nesse projeto, nesse processo. Então, sim. Então, a gente tem protocolo com a cloroquina, tá? Que não é milagroso, gente. Depois eu vou fazer uma ressalva. Protocolo com a cloroquina, a gente tem aquele protocolo muito bonito de usar o soro, né? Fazer o soro a plasma das pessoas que já tiveram Covid. Então, eu acho que é o Einstein, o Samaritano e
Vila Nova Cachoeira, tem outro hospital que está fazendo, né? Tem trabalho com os anticoagulantes, né? Com heparina, tem um monte de coisa, gente. Mas tudo isso a gente está indo em tempo real. Então, todos os dias eu recebo uma porção de trabalhos. Importante, gente, não importa qual protocolo for, né? Em que momento for. Adoção de protocolo não tem nada a ver com relaxamento do isolamento social. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas acham assim, não, porque se eu der tal remédio, eu vou poder abreviar o isolamento. Não tem nada a ver. Se a gente, provavelmente, assim, vantagem do Brasil, como a gente está um pouco atrás da doença para o resto do mundo, a gente vai acabar pegando a experiência que o resto do mundo tem para poder dar o passo à frente. Então, não tem sentido se o que deu mais certo no mundo até agora parece ter sido isolamento, você falar em relaxamento de isolamento antes do tempo. Né? A humanidade inteira está passando por isso junta. Então, eu acho que é uma crise que a gente nunca viu. Eu não sei se... Eu não gosto muito de comparar com a guerra, porque guerra sempre tem uma pessoa contra a outra, um país contra o outro. E não é esse o caso no Covid. Eu acho que talvez seja uma época de união. Eu acho que é mais fácil a gente vencer o Covid globalmente do que com o que a gente estava vendo ali atrás, daquele nacionalismo, esse populismo, essa coisa que dava até enjoo, né? Então, eu acho que tem esse lado. Mas, até porque a economia vai parar no mundo, não é só aqui. Então, isso, né? Não adianta achar. Isso, e eu não vejo ninguém falando isso com um pouco mais de tranquilidade, sabe? A economia vai parar em todo lugar, gente, não é só aqui, né? Vamos nos preparar para que Brasil a gente quer no dia 1º do pós-quarentena, né? Eu sei o Brasil que eu quero, eu sei o que eu vou lutar para fazer para chegar lá, né? Como eu te falei, eu quero um Brasil começando já coisas de saneamento básico, telemedicina bombando, entendeu? SUS padrão FIFA no Brasil inteiro. Exatamente, exatamente. O SUS é igual para todo mundo, né? Porque a gente tem isso, gente, até isso, né? A gente tem o SUS, cada um tem um SUS. Então, São Paulo tem um SUS, o Rio de Janeiro tem outro. SUS. Não, é tudo SUS, entendeu? Quer dizer, o mundo inteiro conectado e a gente aqui brincando de eu tenho meu SUS, eu tenho outro SUS, né? É complicado. Mas, assim, a interleucina, pelo que eu saiba, parece que tem alguns trabalhos bem promissores, sim. Mas ela é usada para casos graves, viu? Tá. Eu nem sei o que é isso aí, essa interleucina, interferon. Por isso que eu digo, o pessoal fala, pô, mas você está fazendo live com pessoas de outras áreas. É óbvio, as áreas que eu não conheço, tem que conversar com quem conhece, pô. Interferon foi uma das primeiras drogas que a gente usou contra o HIV. Então, a gente, lá atrás, né? E a gente continua usando. Por exemplo, a gente usa interferon para hepatite C, né? Então, assim, é muito legal, porque a gente está vendo que as pessoas estão experimentando tudo. Isso está funcionando como se fosse numa guerra. Não sei se vocês sabem, na guerra a gente acaba tendo muitas descobertas científicas em medicina, né? Porque a urgência pede. Então, a gente está tendo isso. A gente só tem que tomar cuidado, gente, porque o que chega para a gente não pode ser imediatamente selecionado. É isso. Tem que ter tempo, né? A ciência é lenta e a gente não está tendo tempo, mas a ciência é lenta, né? É verdade. Ela demanda confirmações, né? Não cabe achismo na ciência. Não. Roberto, uma coisa que o pessoal está perguntando bastante aqui é violência doméstica e violência contra a mulher. Tem aqui, ouvimos dados de aumento da violência dentro de casa. Como que podemos ajudar caso desconfie de violência doméstica durante o isolamento? O que você tem sobre esse assunto aí? Olha, infelizmente já aumentou, né? Isso vale para todas as pessoas, todas as classes sociais. O que acontece? Então, a gente tem dois fenômenos importantes. Um é o álcool, né? Então, o brasileiro estava muito acostumado a beber socialmente, em grupo e tal. E agora ele vai para dentro de casa. A gente tem uma realidade no Brasil onde várias pessoas, às vezes, moram em um cômodo, né?
E violência doméstica é tida como quase que aceitável, né? Isso não é só no Brasil, países subdesenvolvidos têm isso com mais frequência. A OMS, a semana passada, não sei se sexta ou sábado, a OMS, inclusive, emitiu um alerta dizendo que uma das medidas de combate ao Covid é a atenção à violência doméstica, à violência contra a mulher, né? Todos os serviços, tá, de ajuda continuam ativos, e muitos deles, depois até se você quiser, Caio, eu vou te mandar, eu fiz um pequeno resuminho para as pessoas de como elas podem ajudar. Então, assim, quem que eu tenho que chamar? Então, por exemplo, tem o 180, né, que é o número, ele está funcionando. Além disso, eu tenho os canais digitais, que também estão funcionando. Eu tenho todas as delegacias da mulher, que também estão funcionando. E todas as delegacias aqui em São Paulo, né, elas são interligadas. Então, se você não tiver uma delegacia da mulher, por exemplo, eu esqueci que é 180, eu liguei para 190. Não tem problema, eles vão te acudir. E isso vale muito assim, a gente tem que começar a criar redes de proteção para a mulher. Isso já vem de antes da pandemia, né? E a gente insiste muito nesse ponto, é a rede de proteção. Então, assim, não é normal alguém apanhar. Agressão nem sempre é física, a agressão às vezes é uma agressão psicológica, verbal, né? E isso você... E às vezes essa mulher ou essa criança, ela não consegue nem sequer se perceber agredida. Então, essa história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Tá? Esses ditados, a gente tem que começar a deixar eles de lado. Então, se você presenciou, como é que é? Não, política não se discute. Política não se discute. Não sei porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Quer dizer, gente, não é engraçado, né? Não pode usar, porque é reforçar sempre um comportamento. Né? Então, é muito importante que a gente forme essa rede de proteção. Roberto, queria até fazer um parênteses aqui. Esse assunto realmente é caro. Nós que somos homens, a gente não passa na pele o que as mulheres sofrem. Então, eu cresci, né, sempre nessas piadas, e não só eu, acho que várias gerações, normalizando várias brincadeiras. E agora a gente está numa fase em que as pessoas falam, politicamente correto, essa babaquice, é chato. Cara, é chato, legal. Para quem fazia piada ou para quem ria da piada é chato, mas para quem sofria as consequências da piada é necessário. Então, vamos avançar essa etapa, pelo amor de Deus. As mulheres sofrem assédio no transporte coletivo todo dia. A mulher, porque está com uma roupa mais curta, ela é culpada por sofrer um assédio ou um estupro. O homem se sente à vontade para mexer só porque a mulher está bem vestida, bonita, atraente. Então, assim, se é com a minha família, eu não gosto. Então, por que quando é com uma pessoa desconhecida eu vou achar normal? Então, a gente tem que parar com isso. Só fazer esse parênteses aqui, senão parece que não tem nada a ver de esquerda e direita. Isso é bom senso. Acho que não tem direita e esquerda. Você quer que as mulheres sejam respeitadas, os homens também, os gays, todo mundo, e respeito. Então, é só fazer esse parênteses, senão parece que a gente está reproduzindo discursinho. Pronto, e não é. É uma luta importante mesmo. Eu acho que o que você fala, eu gosto muito de falar, é empatia, né? O que acontece com esse tipo de tratamento é que durante muito tempo a gente viveu apartado. Então, por exemplo, eu gosto de abordagem, eu gosto de ser paquerada, né? Mas isso sou eu. Eu tenho que me colocar no sapato daquela outra pessoa que pode não gostar. Então, como figuras públicas, mesmo como postura na sociedade, não pode paquerar quem você quer, da maneira como você quer. Isso é outra coisa importante, gente. Paquera é uma delícia. E toda mulher, assim como todo homem, tá? Sabe quando uma paquera é uma paquera, né? E quando é aquela coisa que beira o... Né? Então, assim, mas na dúvida, eu sempre falo, na dúvida não faz. Na dúvida não faz, porque às vezes pode machucar, né? Eu acho que essa coisa da empatia, né? Empatia, vulnerabilidade, transparência, elas estão muito ligadas.
E isso é uma coisa cultural do brasileiro. Né? Falando de novo, Ó, voltando para. eu não sei o que aconteceu. O Instagram tá dando pra gente 1 minuto e 40 para encerrar. Nunca vi isso. Tá dando prazo aqui pra gente. Acho que é o tamanho do vídeo, que o Instagram permite que fique postado depois que a live termina. Bom, então tá bom. Bom, a gente faz outro dia. Faltou. A gente tava Amei, falando. Caio. A gente pode atualizar semana que vem. Tá Eu tô fazendo toda bom. semana. É um prazerzão falar com você. Para quem não segue, Eu também. sigam a Roberta. Qual que é o seu Instagram que eu adicionei aqui, mas eu não consigo ver o perfil. É doutora, né? DRA. Como escreve seu Instagram? Doutora Roberta Robi. Tá, doutora Robi no Roberta. final. Sigam a É meu doutora apelido, Roberta. é Robi. Siga a doutora Roberta Robi. Ela é uma pessoa fantástica, super sensível, que aborda vários assuntos, defende a liberdade, é ginecologista, obstetra, é especialista em gestão pública, enfim, é uma pessoa que tem uma visão geral assim sobre vários assuntos e está antenada, vale a pena, tá bom? Eu vou postar esse vídeo depois nas redes, tá bom? Aqui no Instagram e no Facebook. Eu agradeço muito, Roberta. Obrigado mesmo. Obrigada, Caio. E vocês façam a mesma coisa. O Caio é maravilhoso, um vereador ativo, um vereador muito bom. Né? E sigam o Caio, porque ele também. Depois a gente vai ter que falar sobre lixo urbano, Caio. Que é Bora, a outra gente fala de coisa que adora. lixo urbano, saneamento, tudo que a gente puder falar, vamos falar. Isso. Gente, muito obrigada. Boa noite. Ó, lavem as mãos, tá? E se protejam do corona. Valeu, beijão. Beijo, tchau, Caio. Obrigada. Valeu, Roberta. Tchau, tchau.